Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui juntos nessa noite. Muito bom poder meditar na palavra do Senhor, tirar esse tempo para escutar a voz do Senhor, falar com Ele. É um tempo em que nós somos abençoados. Nós devemos levar a sério esses momentos. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos de 41 a 44. Marcos 12, de 41 a 44. A palavra do Senhor nos diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Essa parábola é muito conhecida, né? Nós que costumamos ler a Bíblia, nós já nos deparamos com ela em diversas oportunidades, mas ela tem uma lição grandiosa para nos ensinar. Jesus estava ali no templo e ele então observava. Jesus estava observando como as pessoas se comportavam e o que elas faziam ali, né? E ele observava então as pessoas, todas aquelas pessoas que iam até ali o gasofilácio, lugar onde se depositavam as ofertas, os dízimos, né? E ele então observava. E isso já é uma lição para nós. Nós devemos entender que quando nós cultuamos ao nosso Deus, ele não está apenas presente no nosso meio, mas ele também está nos observando. Ele observa a maneira como cada um de nós cultua, a maneira como cada um de nós adora. Ele observa como nós entregamos as nossas ofertas. Ele vê o nosso coração, né? Ele vê o nosso bolso também, né? Muitas vezes. Mas mais importante do que isso, ele vê o quanto nós entregamos da nossa vida e qual é a motivação da nossa entrega, da nossa oferta. E muitas vezes, irmãos, nós vamos à igreja ou nós cultuamos ao nosso Deus na nossa casa, mas a nossa vida não está sendo entregue ao Senhor. Nós às vezes estamos fazendo mecanicamente, mas nós não estamos fazendo de todo o coração. Jesus disse para aquela mulher, a samaritana, que ia chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E nós somos os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração não começa com os cânticos que nós cantamos, nem com a oração que nós fazemos, nem com as palavras de louvor que nós dizemos. A nossa adoração começa com a nossa vida, com a ação do Espírito Santo em nós, que nos leva a glorificar, a adorar, a exaltar a Cristo pelo que Ele fez às nossas vidas. A nossa adoração começa com a entrega e com a obediência. Qualquer pessoa, qualquer criatura pode louvar ao Senhor. A Bíblia fala que a natureza louva ao Senhor, mas só aqueles que têm o Espírito Santo, que são dominados por Ele, que são então transformados e santificados pelo poder do Espírito Santo, podem adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E Jesus estava ali observando como cada um fazia aquela entrega, se de maneira reverente em adoração ou se de maneira falsa para que fossem então notados. E ele continua nos observando, ele continua observando a nossa adoração, o que motiva a nossa adoração, como a nossa adoração é feita, como nós então dispomos da nossa vida para Ele, para o seu serviço, no momento em que nós então prestamos culto e prestamos então adoração. E aí vem uma segunda lição muito importante. Jesus não se impressiona com quantidade, ele se impressiona e ele espera proporcionalidade. Ele disse aos seus discípulos: olha,
esses ricos que entregaram grandes ofertas, entregaram do que eles tinham de sobra. Essa oferta para mim não tem significado. Essa mulher não, essa mulher ela entregou tudo o que ela tinha. E olha que era um quadrante era a quarta parte de um dia de trabalho, era muito pouca coisa. Mas ela entregou tudo o que ela tinha e ela colocou ali naquele gasofilácio, sem se importar se ela teria o que comer, sem se importar se ela ia passar fome. Ela deu de todo o coração aquela oferta como uma oferta então de gratidão. E Jesus então não se impressionou com aquelas grandes quantias depositadas pelos ricos, mas ele disse: olha, a questão não é o quanto nós damos, mas o quanto nós retemos. A questão principal não é o quanto do seu tempo ou da sua vida você entrega para Deus, é o quanto você tira para você. Não é o quanto tempo você ora, não é quanto tempo você lê a palavra de Deus, é quanto tempo você não faz isso. É quanto tempo você passa envolvido com as coisas do mundo, com as outras coisas que te cercam. Não é a porção que nós damos, mas é a proporção. Porque a proporção daquilo que nós damos para Deus demonstra a importância que Ele tem, então, nas nossas vidas. Os ricos deram a sobra, mas a viúva deu uma oferta sacrificial. Ela tirou de tudo que ela tinha. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus com as primícias, tanto dos nossos bens, né, quanto da nossa vida, quanto do nosso tempo. O dízimo que nós devemos dar ao Senhor, ele não é sobra, ele é primícia. Nós não podemos usar os nossos bens, nós não podemos usar as nossas vidas como se elas fossem nossas, como se fôssemos possuidores deles, porque na verdade não é. O nosso Deus é dono de tudo e nós não fazemos nenhum favor quando nós entregamos para Ele aquilo que é dele, o nosso tempo, a nossa vida, os nossos bens. Nós não temos o direito de reter aquilo que o Senhor graciosamente nos entregou para que administrássemos. Nós somos apenas administradores das coisas que o nosso Deus nos dá. Nada é nosso. O nosso tempo não nos pertence, até porque nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. A nossa vida não nos pertence porque ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o dono da nossa vida. É Ele que nos salvou e que nos então tirou do pecado. Ele é o dono dos nossos bens, porque Ele é o dono de toda a prata, Ele é o dono de todo o ouro. Tudo aquilo que nós precisamos é Ele que nos dá. Então nós precisamos entender que nós somos administradores e como administradores devemos devolver para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que ele apenas nos entregou para que tomássemos conta por um período de tempo. Nesses dias, irmãos, em que nós estamos às vezes tão atribulados e não podemos ter acesso às atividades da igreja como tínhamos antigamente, nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida espiritual não se torne completamente infrutífera, para que as coisas do mundo não dominem o nosso coração e para que nós não nos esqueçamos do serviço do Senhor, da obra do reino de Deus. Nós precisamos manter o nosso coração, a nossa mente focadas na importância de entregar para o Senhor o melhor que nós temos do nosso tempo, o melhor que nós temos da nossa vida. Não em quantidade, mas em qualidade. Não é a porção, é a proporção daquilo que você entrega. Quanto você tem retido para você e quanto você tem entregado para o Senhor Jesus nas mãos dele, para que ele então use, para que ele então faça. E uma terceira verdade que nós vemos aqui, por último, é que aquilo que é desprezível aos olhos humanos é grandioso diante de Deus. Jesus disse que aquela viúva tinha dado mais do que os ricos, porque ela deu tudo. A confiança dela estava no provedor, naquele que podia dar a ela todas as coisas, e não na provisão, não naquele pouco dinheiro ali que ela tinha. Nós não devemos comparecer diante de Deus com as nossas mãos vazias. Um dia nós vamos nos apresentar diante dele e nós devemos ter o que apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que nós vamos ser refinados, provados como o ouro e que existem
alguns que vão ser salvos pelo fogo, né? Como a palha ali, ou seja, a salvação e mais nada, porque não vai ter o que apresentar diante de Deus, vai chegar lá de mãos vazias. Nós temos que lembrar que Cristo não vê apenas o que nós temos nas nossas mãos, mas Ele vê aquilo que nós trazemos no nosso coração. Na matemática de Deus, o muito pode ser pouco e o pouco pode ser muito. Na matemática de Deus, o que conta não é a quantidade, mas é a fidelidade, é o amor, é a importância que o seu coração dá para aquilo que você está fazendo para Ele. Jesus continua observando as nossas vidas, aqueles que o adoram, os seus servos. Ele conhece tudo que nós somos, Ele conhece tudo que nós temos, Ele sabe de cada uma das nossas dificuldades, mas Ele também sabe a nossa disposição em entregar as nossas vidas, em fazer o melhor, em estar diante dEle apresentando um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele conhece aquilo que nós temos, Ele sabe a nossa disposição em ajudar os nossos irmãos, em ajudar o próximo, Ele sabe das dificuldades que nós passamos, mas Ele sabe quando nós confiamos mais no provedor do que na provisão. Então Ele sabe o que nós estamos entregando de verdade para Ele. E nós devemos então procurar a cada dia corrigir os nossos corações, para que nós possamos entender a importância de viver, não para as coisas desse mundo, mas viver construindo para o reino de Deus. Tem uma ilustração muito interessante que diz assim: Deus só considera, né, só tem valor para o Senhor o tempo que você gastou com Ele, né, enquanto você estava vivendo aqui. As coisas que você fez para você, essas não têm importância diante de Deus. Pensando nesse raciocínio, qual seria a sua idade hoje? Se você juntar todo o tempo que você já usou no serviço do Senhor, toda a proporção da sua vida que você já gastou trabalhando para o Senhor, fazendo a sua obra, pregando o Evangelho, qual seria a sua idade? Quando nós pensamos assim, existem jovens que seriam velhos e existem velhos que seriam crianças. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida não é nossa, que o nosso tempo não é nosso, que os nossos bens não são nossos, que tudo que nós temos, tudo que nós somos vem do Senhor Deus. E se nós não entregamos para Ele com alegria, com gratidão, com amor, nós não estamos, na verdade, indo para lugar nenhum, nem alcançando nada. A Bíblia é muito clara quanto a isso, quando Deus pergunta para aquele homem rico, né? Que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Nós precisamos pensar sobre isso. O que nos adianta ter uma vida confortável aqui e não ter o que apresentar diante de Deus quando nós chegarmos lá? Vamos pensar sobre isso nessa noite. Se você tem deixado a sua vida espiritual em segundo plano, se você tem nesses dias se envolvido muito com os seus problemas e pouco com a causa do Senhor, repense a sua vida, os seus propósitos, entregue ao Senhor o que você tem, o que você é. Ele pode te usar. Ele não tá procurando pessoas perfeitas, nem homens grandiosos, porque Ele não usa aqueles que são capacitados, Ele capacita aqueles que Ele quer usar. E se você se entregar nas mãos dEle, Ele pode fazer grandes coisas com a sua vida. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos esclareça essa verdade. Vamos orar também pelos nossos amigos e irmãos que estão enfermos e que precisam da cura milagrosa do Senhor. A prima da irmã Lucineide, ela está na UTI, bastante mal com Covid. Vamos orar para que o Senhor esteja restabelecendo a saúde dela. Se essa for a vontade do Senhor, ela já perdeu o esposo, a família está muito sofrida. Vamos clamar a misericórdia de Deus. Também orando pela dona Maura, uma outra amiga da irmã Lucineide, que está com Covid, mas está melhorando. Vamos orar também. Vamos orar por nós, pelas nossas vidas, nossas famílias, nosso mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus de graça e Deus de misericórdia, ó Deus, nós cremos na Tua palavra e nós te agradecemos porque o Senhor esclarece aos nossos corações o que o Senhor espera de nós.
E nessa noite, quando nós aprendemos com aquela viúva que deu ao Senhor tudo o que ela tinha, ó Deus, que nós possamos ser tocados a entregar nas tuas mãos as nossas vidas, para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Ó Deus, é tempo de proclamar o Evangelho, é tempo de gritar, ó Deus, aos 4 cantos do mundo que o Senhor está voltando. É tempo de ver as pessoas se voltarem para o Senhor e arrependidas se prostrarem, ó Deus, diante dos teus pés. É tempo de ser canal de graça para que outras pessoas te conheçam. É tempo de ajudar o próximo, é tempo de estender a mão, é tempo de curar a dor do outro, ó Deus. É tempo de viver para o Senhor e não para nós. Que possamos, ó Deus, dedicar mais tempo ao Senhor, que possamos entender a importância, ó Deus, de entregar nas tuas mãos as nossas vidas para que o Senhor nos use. Ó Deus, nos ajuda a ser sinceros, ó Deus, na nossa adoração, nos ajuda a ser sinceros, ó Deus, nas nossas ações. Ó Deus, perdoa, porque muitas vezes nós somos egoístas, muitas vezes nós somos gananciosos, muitas vezes nós somos, ó Deus, altivos e soberbos, orgulhosos, ó Deus, e nós vivemos para nós e nós nos esquecemos, ó Deus, que a nossa vida não é nossa. Nesse instante, ó Deus, desperta os nossos corações para essa verdade. Ó Deus, o teu reino precisa avançar, a tua obra precisa continuar, ó Deus, e isso é nossa responsabilidade. Então abre os nossos corações para isso, para a tua vontade, que possamos deixar de lado aquilo que sentimos ou pensamos, que possamos colocar o Senhor realmente em primeiro lugar nas nossas vidas. Ó Deus, porque o Senhor é que é o nosso provedor, o Senhor que é o Deus que nos sustenta. Ó Deus, e quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, nós temos a certeza de que todas as outras coisas serão acrescentadas, nós não deixaremos de ter nada do que precisamos. Então, ó Deus, nos esclareça essa verdade, ó Deus, trabalha nos nossos corações, que possamos estar dispostos a ir aonde o Senhor mandar, a fazer o que o Senhor quiser, a dizer aquilo que o Senhor ordenar. Ó Deus, que possamos ser completamente sinceros nas nossas vidas, que possamos ser como Cristo, que possamos, ó Deus, resplandecer a luz do Senhor, que possamos ser sal e luz do mundo, que possamos ser transformadores, ó Deus, que possamos ser pessoas que fazem a diferença nesse mundo tão difícil dos nossos dias. Ó Deus, nesse instante também nós queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutando contra o Covid, nas UTIs dos hospitais, ó Deus, nas enfermarias, nas suas casas, aqueles que estão desesperados, ó Deus, nesse instante. Traz, ó Deus, o teu bálsamo e o teu refrigério. Ó Deus, abençoa aqueles que precisam de um milagre, como a prima da irmã Lucineide ali naquela UTI, a sua família já enlutada. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, dessas pessoas. Tem misericórdia da dona Maura também. Ó Deus, abençoa cada um. Senhor, abençoa os nossos irmãos idosos que têm enfrentado dificuldades na sua saúde. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando outras enfermidades que não o Covid, como o irmão Feliciano, a Regina. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Toca, ó Deus, com o teu poder, com a tua mão saradora. Traz cura, traz paz, traz abundância. Ó Deus, abençoa cada uma dessas pessoas. Abençoa as famílias da tua igreja. Cada uma passando, ó Deus, por um momento difícil, uma dificuldade qualquer. Muitas nós não sabemos, mas o Senhor conhece. Abençoa cada família. Família da irmã Cleide, da irmã Lívia, do irmão Eduardo, da irmã Marionilda, a família, ó Deus, do pastor, da irmã Helenita, da irmã Lorena, do Rodrigo, do irmão Rosenval, da irmã Roseli, da irmã Marli, da irmã Áurea. Ó Deus, abençoa José Henrique e a Fernanda, abençoa a irmã Maria de Fátima e sua família, irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Nilza, irmã Cristiane. Ó Deus, vem abençoar as famílias da tua igreja, cada uma, ó Deus, a irmã Wélcia com seus filhos,
filhos, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, dando sabedoria, dando paz, dando recursos. A irmã Elciane também, com a sua família. Nós pedimos pela irmã Raimunda, pela Juliana, ó Deus, o Enderson, seus filhos, e pela Juliana, pelo Flávio, pela Ana Carolina. Ó Deus, nós te pedimos também por essa família. Ó Deus, nós te pedimos por cada família da igreja, cada um, ó Deus, que nesse instante precisa da tua graça. Irmã Kellen, que está procurando emprego, e a sua família, abençoa, Senhor Jesus. Traz aquilo que a tua serva precisa. Ó Deus, todos nós, que nós possamos nesse instante, ó Deus, encontrar o consolo que nós precisamos. Ó Deus, o refúgio que buscamos na tua presença. Abençoa aqueles também que nos assistem, família do Giovanni, família da Laura. Ó Deus, a família também, ó Deus, a irmã Miguel Angenu, da Sueli, da Cidinha, do Rosiron, a família do irmão Tim. Ó Deus, abençoa cada um. O Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor sabe do que precisamos. Família da irmã Deliane também, abençoa. Abençoa cada um dos teus servos, ó Deus. Abre as janelas do céu e derrama ricas bênçãos sobre a tua igreja, nossas crianças, a Vanessa com as suas filhas, nossos adolescentes, ó Deus, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, abençoando. Abençoa o irmão Igor também, a sua família, irmão Weber, irmã Valdívia, irmã Esther. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um. Ó Deus, que o Senhor possa estar satisfazendo os desejos do coração do teu povo e que o Senhor também possa estar nos despertando, ó Deus, para fazer a tua vontade, para levar o teu evangelho, para fazer a tua obra avançar, para frutificar, ó Deus, mesmo nesses tempos difíceis, que nós possamos frutificar. Ó Deus, nos abençoa como igreja, derrama sobre nós as tuas ricas bênçãos. Muito obrigada, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado e nós te somos gratos por isso. Ó Deus, nós te adoramos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Nós te adoramos pela tua santidade, ó Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque o Senhor é imutável, eterno, perfeito, absoluto e soberano. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos sustentado. Continua conosco, ó Deus, nesses dias, abençoa, nos dá propósito e direção para as nossas vidas. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Amanhã é quarta-feira, nosso culto às 19h30. Aqui no YouTube e no Facebook, participe conosco. Domingo nós já retornaremos com as nossas atividades presenciais, nós vamos estar então informando os irmãos, provavelmente teremos um culto de manhã e um culto à noite, né? Porque nós só podemos trazer 30, até no máximo 30 pessoas, 25, 30 pessoas, então vamos dividir em 2 cultos para que todos possam participar conosco. Que o Senhor nos abençoe a cada momento, é o que nós oramos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito a que enfrentar, buscar de joelhos poder para andar. São
dos ares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam